E em vez de eu te mostrar falando ou mostrando alguma notícia, eu acho que a gente pode ver ao vivo e a cores como é feita essa manutenção do poder. Cadê o vídeo? Por exemplo, no último domingo houve uma fake news de que 8 ou 9 pessoas tinham perdido a vida na UTI do hospital e rapidamente se espalhou que a causa disso foi um pedido de socorro não atendido pelo Exército. Morreram 9 pacientes. Pimenta! Irmão, situação dramática, Canoas, Pimenta. Estamos no hospital agora. Carlos, confirma essa informação que deu um colapso na UTI agora de manhã. Colapso na UTI, a água entrou, problema de energia, nós tentamos manter os pacientes, não conseguimos. Os caminhões do Exército vieram para cá. Só que acontece, ministro Pimenta e ministro Aldeia, eles foram cada um para um lado, ao invés de fazer um que estava previsto, fizeram outra coisa, e foram embora. Isso, batendo cabeça. E os comandos militares do Sul, se eu falo uma coisa, eles não fazem. Infelizmente, nós perdemos os pacientes da UTI, essa demora. Eu não sei o que dizer mais para ele, Pimenta, eu estou desesperado. Eu não sei o número de óbitos que pode ter, tá? É possível, ministro Barroso, apesar da nojeira da fake news, esse tipo de gente, mais dia menos dia. Seja um voluntário da informação, um voluntário digital da informação. Ser banidos da política brasileira. E vocês podem reparar que eu evito eu evito entrar muito nessa questão do Rio Grande do Sul, porque eu tenho enorme dificuldade de tratar tragédias dentro do debate político. O aspecto que me interessa, e eu já falei aqui várias vezes que existe, eu não sou daqueles que falam que não existe fake news. Né? Existe notícia falsa. A dificuldade é você escolher quem é o ministro da verdade que vai determinar quais são as notícias verdadeiras. E é exatamente para isso que precisa existir essa imprensa. É exatamente para isso que precisa existir essa imprensa. É a imprensa que existe para dar a versão oficial dos fatos. E aí, em seguida, eles recebem o selo de aprovação dos checadores de fatos, que muitas vezes são organizações subordinadas aos próprios veículos de mídia, mas financiados por oligarcas, muitas vezes oligarcas internacionais, bilionários globalistas como Jorge Soros, como Pierre Omidyar, como Bill Gates, etc, etc. Eu explico também em detalhes o que é Rede Internacional de Checadores de Fatos, o que é o Poynter Institute. Então você tem uma estrutura muito clara. Você tem um órgão que cria a notícia oficial com aparência de independência, porque é muito melhor que o Ministério da Verdade do 1984, porque não é um órgão público, ele é um órgão privado. Então ele dá aparência de isenção. É uma versão muito superior ao Pravda. Dá uma aparência de isenção, dá uma aparência de legalidade ao que está acontecendo. E aí você tem uma organização independente, que não é a mesma organização com dinheiro também de grupos de esquerda, que vai lá e carimba as notícias que são consideradas as checadas. E a partir daí, qualquer versão que destoe da versão oficial, ela pode ser tratada como fake news. E a partir daí, quando ela é tratada como fake news, ela é, em primeiro lugar, enterrada pelos algoritmos das redes sociais, como já vem sendo enterrada há muitos anos. Quando eu falo que a gente está disputando e liderando a audiência, nós estamos liderando a audiência disputando em condições desiguais. Não há mais dúvidas de que as redes sociais escondem no algoritmo a gente, os conservadores. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Isso quando eles não banem o que viola
a rede internacional de checadores de fato. E eu digo, de novo, tem um capítulo inteiro no meu curso só sobre isso. Eu mostro como que as mídias sociais usam as notícias de agências de checadoras de fato, que dão o selo para os veículos moribundos de imprensa, para dizer o que pode ou não. E dependendo do que for, você acaba sendo banido. Como ficou muito comum a partir de 2018, né? E foi muito mais severo do que durante aquele momento, em 2020, 2021, que tinha um certo vírus se espalhando pelo mundo, ou durante o processo eleitoral dos Estados Unidos de 2020 e do Brasil de 2022, onde acontece ainda o pior. Porque eu falei que depois que a notícia é veiculada e certificada pela agência de checadores de fato, ela passa a ser enterrada pelo algoritmo, banida das redes sociais, ou pior, criminalizada, que é o que o Alexandre fez e o que o Lula vem tentando fazer. E com isso, você tem um mecanismo absolutamente perfeito para manutenção do poder e da agenda ideológica das pessoas que estão no poder. E é fantástico, porque até a esquerda lulista tem que comer um pouco na mão dos caras. E é por isso que chegar ao poder é muito diferente e tomar o poder é muito diferente de ganhar a eleição. Porque essa estrutura estava funcionando mesmo durante o governo Bolsonaro. Ela não depende do seu voto. O seu voto é absolutamente irrelevante nesse processo. O que é relevante? O que é fundamental nessa engrenagem? Os veículos de velha mídia. Esses são essenciais. E eles não conseguem mais falar com o público, mas conseguem impor as ideias de um grupo e agendar as discussões. Eu já expliquei aqui várias vezes o que é a hipótese do agendamento, a teoria do agendamento, o agenda setting, que é o fato de que os jornais determinam, a velha mídia ainda determina, em certo sentido, perdeu o monopólio disso, mas ainda determina em certo sentido o que as pessoas vão discutir e qual a importância que elas vão dar para determinados temas. Então, uma notícia como essa aqui praticamente não saiu nos jornais, porque não é importante. O que eu estou fazendo aqui? Jogando para a nossa discussão. Então, você tem a Maju Coutinho, vai lá e ela dá uma notícia, ela fala para usar o serviço de verificação de fatos do Globo, e qualquer coisa fora disso é fake. Em alguns lugares do mundo, como potencialmente, como o Brasil, isso é potencialmente crime. Então só tem um problema nessa conta. Ninguém quer assistir essas porcarias. Eu sempre falo. Tem pouco mais de 13.500 pessoas nos assistindo aqui nas nossas múltiplas plataformas. Se você clicar no like, rapidamente a gente vai chegar a 15 mil. Eu digo o seguinte. Fala para uma emissora, e enquanto isso a CNN está com 11.100 e a Jovem Pan com 9.000. A Jovem Pan está até com audiência boa para o padrão deles hoje. Tem dias que a gente está maior que a soma dos dois veículos. Eu falo o seguinte, fala para Maju Coutinho abrir uma live. Fala para ela fazer um programa 2 vezes por semana na internet. Quantas pessoas vão assistir? Para a Vera Magalhães. Eu sempre conto, a Vera Magalhães tinha um programa chamava Política ao Cubo, que ela se reuniam a Vera Magalhães, do Globo, e do TV Cultura, e sei lá o quê, o Eunuco Invertebrado, que na época estava na CNN Brasil, e o Carlos Andreasa, que estava na Band News. Uma figura até de quem eu tenho um apreço pessoal. E eles se reuniam, e você olhava o número de visualizações, passavam 20 dias, tinha 3.000 visualizações, não ao vivo. 3.000 pessoas vendo. Então, as pessoas, o resultado, ninguém quer ver esses caras. Esses caras são absolutamente irrelevantes. O energúmeno, por exemplo, tem que recorrer a alguma coisa para tentar ficar relevante. Porque as pessoas querem ver notícias de fato e querem ver opiniões e ideias representadas. E é por isso que elas correm para as redes sociais, mesmo sem a qualidade de produção.
Até vou aumentar aqui, investir na qualidade de produção do Paulo Figueiredo Show. Espero agora que na próxima temporada a gente tenha 2 câmeras, um produtor para colocar os vídeos aqui, em vez de eu tocar o programa inteiro. Mas qual é a solução para esses caras? Qual é a solução para esse problema das pessoas recorrerem ao Paulo Figueiredo e etc? A solução dos caras é fechar as redes sociais. E é por isso, ou pelo menos fechar as redes sociais para as pessoas que competem com elas. Você imagina, você tem um produto tão bosta, você vende sorvete de cocô, tá? E ninguém quer comprar sorvete de cocô. Aí o que você faz? Você fecha todas as sorveterias e só tem sorvete de cocô. Nem assim as pessoas vão comprar, mas pelo menos você passa a ter alguma chance. A mídia hoje é o vendedor de sorvete de cocô. E a prova de que eles estão fechando as redes sociais para um determinado grupo de opinião é que a gente vive num país onde, segundo as últimas pesquisas, botei aqui no último Paulo Figueiredo Show, 6 entre cada 10 brasileiros têm medo de manifestar as opiniões deles nas redes sociais. Ou seja, está funcionando. O PL 2630, o PL da censura, o PL que o Alexandre quis tanto aprovar, ou as regulações do TSE aprovadas na canetada ditatorial do Alexandre, para regular as redes sociais, eles são para isso. Agora, esse é um lado da equação, porque alguém ainda precisa pagar essa conta. Alguém precisa sustentar esses veículos que ninguém mais quer. Alguém precisa sustentar os vendedores de cocô. E uma das alternativas é a verba pública. Como o Lula tem feito de forma intensa. A gente viu aí 200 milhões, faz dinheiro para a Globo, para todo mundo. Mesmo com audiência decadente, o governo Lula estoura o gasto para a Globo, porque é onde ele está se abraçando, a popularidade do governo Lula está desabando. E a gente vai ver sobre isso ainda no programa de hoje. Mas ainda assim não é o suficiente. A outra alternativa é a ajuda governamental, tanto através dos projetos, como eu falei, o 2630, como o PL da Globo, que fazem o quê? Colocam o Estado e as redes sociais, que estão nadando em dinheiro. Por que as redes sociais estão nadando em dinheiro? Porque a gente, os melhores, modéstia à parte, estão aqui na internet gerando conteúdo para eles praticamente de graça. E aí qual é a ideia do sistema? Opa, esses caras estão com muito dinheiro. Vamos colocar eles para bancarem as mídias moribundas. E foi exatamente isso que o Canadá fez. Hoje, no Canadá, se você coloca um link da internet nas redes sociais, os jornais recebem pelo link. E isso está sustentando vários veículos moribundos da internet. Também levou a muitas redes sociais a fecharem certos recursos. A outra alternativa é que os bilionários, que têm dinheiro para torrar com isso, e ao mesmo tempo, quando fazem isso, o jornal se torna escravo desses caras. Quem comprou a debenture do Estadão? Eu gostaria de saber. Será que foi algum banco? Como, por exemplo, os Moreira Salles, que bancam tantas coisas, inclusive a revista Piauí, de extrema esquerda, que faz parte do UOL. Será que uma família dona de banco comprou essa debênture? Aí eu me pergunto, será que o Estadão vai, por exemplo, falar sobre escândalos nesse banco? Ou falar sobre uma reforma do sistema bancário para entrarem mais players no mercado? Eu duvido. Então os caras vão lá, compram a influência e ao mesmo tempo compram a influência e ao mesmo tempo bancam os veículos que garantem a estrutura que manteve eles no poder. E o pior é que eles fazem isso se achando super virtuosos, tá? Essa virtude que os empresários da direita não têm, de olhar e falar assim, pô, por que ninguém bancou o fio diário ainda, hein? Por que eu não financiei o fio diário? Os caras do agro, ninguém coça o bolso. Os caras da esquerda fazem, os empresários oligarcas de esquerda fazem à vontade. O exemplo foi o que o Jeff Bezos fez, como eu falei, comprando o Washington Post. O jornal estava moribundo, acabando, o Washington Post foi lá e pum,
O Carlos Slim, quando o New York Times estava muito mal das pernas, agora o New York Times está melhor. O New York Times foi malandro na estratégia comercial deles. Mas o Carlos Slim, o bilionário, um dos homens mais ricos do mundo, o mexicano, foi lá e pum, fez um puta aporte no New York Times. E é isso que está acontecendo com o Estadão. O Estadão, que em tese era para ser um jornal liberal, né? O Estadão tem uma história bonita. O Estadão teve lado a lado com o meu bisavô na luta contra o Getúlio Vargas. O Getúlio chegou a expropriar o jornal. História bonita. História abolicionista, história bacana. Mas hoje é um jornal que é antiliberal, porque tem pavor de competir no livre mercado e eles têm que sobreviver através desses bilionários que dão dinheiro a perder de vista e permitem que os jornais continuem exercendo o seu papel na manutenção da estrutura de poder. Só tem um problema. Eu tenho que dizer esse problema. Não vai funcionar. Porque a velocidade com que a internet está mudando, isso aqui, toda essa estrutura aqui, eu tenho um estúdio dentro da minha casa, em breve com 2 câmeras, daqui a pouco tem um produtor no Brasil operando. E se vocês forem olhar, eu fui no estúdio do Dave Rubin, ou fui no estúdio do Patrick Bet-David, os caras aqui nos Estados Unidos estão anos-luz da gente. Claro, tem muito mais recursos, mas são pessoas que estão em casa. O programa mais assistido do mundo hoje é o programa do Joe Rogan. Não tem como vocês segurarem isso. As tecnologias vão se aprimorar, as pessoas vão usar VPN, todo mundo vai usar VPN, as alternativas globais vão surgindo, você está tendo uma revolução hoje, e eu vou mostrar aqui um pedaço disso, que é a dublagem por inteligência artificial. Então você vai poder... para mim é até uma dificuldade, porque daqui a pouco eu estou competindo com o Ben Shapiro pela sua audiência, porque você não tem mais barreira da língua. E eu não estou preocupado com isso. Eu me garanto. Eu já ombreei com os melhores do mundo. Agora, eu digo que os veículos de imprensa do Brasil não vão conseguir competir. Quantidade de pessoas desconectando a TV a cabo, as pessoas que não estão mais lendo o jornal. Eu mesmo tenho um site de notícias espetacular, que não tem propaganda, muito melhor de ler que o Estadão, paulofigueiredoshow.com. Daqui a pouco eu vou melhorar a produção, meu estúdio, contratar mais gente, trazer outros geradores de conteúdo. E aí não tem como o Estadão competir, não contra o Paulo Figueiredo só. O Jovem Pan e a CNN não estão conseguindo, mas contra todos nós. O Estadão tem um canal no YouTube, ninguém vê aquela bosta. Então só tem uma alternativa para vocês, donos de jornal. E o único cara que se ligou nisso foi o Tutinha. É que depois ele afinou, porque entrou a opressão estatal para fechar a barraquinha que não vendia sorvete de cocô. Mas o modelo é muito claro. Quem escutar o que o povo tem a dizer, vai ouvir o mercado consumidor, vai entender o que tem demanda. E não adianta esses arranjos feitos de vocês nos bastidores. Ouçam o mercado. E o que é o mercado? O mercado são as pessoas fazendo trocas voluntárias, tomando as decisões que elas consideram melhor para si. Fazem trocas voluntárias de produtos e fazem trocas voluntárias de ideias. E o que diz o mercado? O que pensa o brasileiro? Isso é o nosso próximo assunto. Mas antes, deixa eu dar uma oportunidade para você colocar em prática o que eu estou falando aqui. Porque eu acho que a chance de aparecer alguém com um cheque de 150 milhões, 160 milhões para eu fazer o Paulo Figueiredo Show é muito baixa. Mas, por outro lado, eu produzo conteúdo para vocês que estão me assistindo. Agora sim, líder de audiência com sobros, mais de 16 mil pessoas que estão nos assistindo. Mas, assim como o Estadão, alguém precisa pagar essa conta. No meu caso, a conta é paga integralmente pelos meus apoiadores, que são os meus assinantes. E você tem 2 formas de ser meu apoiador. Uma delas é sendo um apoiador com pouco mais de $5 por mês, que eu sempre digo que é menos que uma promoção do Big Mac. E depois eu vi aqui nos Estados Unidos que a promoção do Big Mac aqui está $9,50. Então é bem menos do que uma promoção do Big Mac. Mas você se torna meu apoiador. E todo mês você vai lá e me dá um quer, e quando eu tiver muitos apoiadores, eu consigo expandir muito as minhas atividades. E eu vou te dar artigos exclusivos, eu quero expandir muito o conteúdo exclusivo. A gente ainda está descobrindo uma forma de fazer isso por vídeo, que é meio difícil.
depois que eu perdi a possibilidade de fazer isso pelo Locals, né? Te dou desconto nos meus cursos, meus apoiadores tiveram agora 50% de desconto no Fim da América, e mais do que tudo, você apoia o meu trabalho, você que garante que o Paulo Figueiredo Show continue. E você que está mais bem sucedido, você que está numa situação financeira mais abençoada, próspera, você pode se tornar meu patrono Gold. E com o meu patrono Gold você tem uma série de benefícios. Um deles é o nosso grupo de WhatsApp de patrono Gold, que é o único grupo do qual eu participo. E o outro benefício, por exemplo, é a nossa reunião mensal de Zoom. Então, amanhã, por exemplo, às 5 da tarde, eu vou estar, eu com os meus patronos, sentado numa reunião de Google Meet, onde todos falam comigo. Uma reunião onde todo mundo levanta a mãozinha e vai lá e troca ideia, onde eu recebo de volta. E eles recebem de volta deles mesmos. O grupo dos patronos Gold, a discussão são discussões profundas que você não tem em qualquer lugar. Ontem a gente estava num dilema de discussão, eu estava participando, se nós devemos fazer uma reforma do judiciário ou se não adianta, nesse momento, fazer uma reforma do judiciário. Uma discussão complexa, mas são pessoas de alto nível, com opiniões acaloradas e bons debates. Se você, para qualquer um desses, o link está na descrição e eu agradeço imensamente àqueles que se dispõem a fazer o contraponto àqueles milionários e bilionários do Estadão.